A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo capítulo 9, verso 18. Lemos assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Olha aí, o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres. Qual é a expectação dos pobres? É de receber algo. E aqui não se lhe malogrará perpetuamente. Deus atende ao pobre, ao necessitado, ao aflito. Deus é também o Deus dos pobres. Eu quero falar no dia de hoje dos elementos dos pobres na Bíblia. Primeiro, Salmo 9, verso 18, encontramos a expectação dos pobres. O pobre sempre tem uma expectativa, e aqui temos a expectação dos pobres. Salmo de número 12, verso 5, lemos assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. A opressão dos pobres. Infelizmente, os pobres muitas vezes são oprimidos, e oprimidos até pelos ricos, mas por causa dessa opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, o Senhor diz que se levantará. Salmo 14, verso 6, lemos: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Olha aí, conselho dos pobres, eles se envergonharam e o Senhor é o refúgio dos pobres. Então temos aqui a expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres. Vamos a Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 15. Provérbios 10, 15 também fala muito dos pobres. Diz aqui, olha: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Infelizmente, muitos pobres são destruídos por causa da sua pobreza. Então temos a expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres e a destruição dos pobres, que é a sua pobreza. Provérbios, capítulo de número 29, verso 7, diz assim: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Temos aqui a causa dos pobres. Olha só, já vimos 5 elementos dos pobres. A expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres, a destruição dos pobres, a causa dos pobres. Isaías, capítulo de número 14, versículo 30, lemos: e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus resíduos. Deus se preocupa assim com os pobres, e diz que os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro. Aqui temos os primogênitos dos pobres.
Já vimos 6 elementos dos pobres: a expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres, a destruição dos pobres, a causa dos pobres e os primogênitos dos pobres. Vamos ver mais 6 elementos. Isaías, capítulo de número 26, verso de número 6, lemos: o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Os passos dos pobres. Encontramos aqui em Isaías 26, verso de número 6. Vamos ao profeta Amós. Amós repreendeu o seu povo, esse profeta, por causa da falta de cuidado com os pobres. Amós, capítulo de número 2, versículo de número 7. Amós 2, verso 7, lemos assim: suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem a seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. A cabeça dos pobres, lemos aqui em Amós 2,7. Portanto, já vimos aqui 8 elementos dos pobres: a expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres, a destruição dos pobres, a causa dos pobres, os primogênitos dos pobres, os passos dos pobres, a cabeça dos pobres. Vamos ver mais 4 elementos agora no Novo Testamento. João, capítulo 12, verso de número 6. João 12, 6, lemos assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui está falando de Judas. Ele não tinha cuidado dos pobres, mas nós devemos ter o cuidado dos pobres. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 3, falando do amor aqui, o apóstolo Paulo fala desse cuidado dos pobres, de dar para o sustento dos pobres. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas vemos aqui o sustento dos pobres. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 10, Paulo menciona que o Senhor deixou um mandamento para o cuidado dos pobres. Gálatas 2:10, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Lembrar-se dos pobres, a lembrança dos pobres. Já vimos 11 elementos dos pobres: a expectação dos pobres, a opressão dos pobres, o conselho dos pobres, a destruição dos pobres, a causa dos pobres, os primogênitos dos pobres, os passos dos pobres, a cabeça dos pobres, o cuidado dos pobres, o sustento dos pobres, a lembrança dos pobres. E eu quero terminar com um verso em Tiago, capítulo de número 2, versículo 5. Olha Tiago 2:5, o que nos fala aqui. Tiago, capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? A escolha dos pobres. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé.
e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. A escolha dos pobres. Deus escolheu os pobres. Jesus diz que foi ungido com o Espírito Santo para evangelizar os pobres. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. 12 elementos dos pobres na Bíblia. A expectação dos pobres. Número 1, a expectação dos pobres. 2, a opressão dos pobres. 3, o conselho dos pobres. 4, a destruição dos pobres. 5, a causa dos pobres. 6, os primogênitos dos pobres. 7, os passos dos pobres. 8, a cabeça dos pobres. 9, o cuidado dos pobres. 10, o sustento dos pobres. 11, a lembrança dos pobres. E 12, a escolha dos pobres. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.260 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém e amém.